Resumindo minha opinião, esse aqui roubou, esse a gente não sabe se roubou, esse tá se metendo em lugar que não deve. Esses são os três políticos mais polêmicos da atualidade. E basicamente estou aqui para dar a minha opinião sobre eles, começando por esse molusco. Vou ser bem respeitoso aqui, eu não xingo essa pessoa porque eu fui ensinado que devemos respeitar autoridades, elas sejam boas ou más. E devemos tentar na eleição ou através de meios mais pacíficos poder dar a nossa opinião. Mas é inegável para mim que esse cara é um criminoso, que ele tem ligação com o crime e que ele roubou o nosso país várias e várias vezes. Então não tem muita coisa que falar. Também acho ele despreparado como um líder de um país, mesmo se ele não tivesse roubado, ele ainda não tem o preparo para poder lidar com questões de economia. Então, basicamente, o que eu prezo é economia. Se a economia for boa, tem como tirar recursos para cuidar da parte social. Se a parte social for boa, mas a economia não, a economia vai se restaurar. Agora, se nenhum dos dois é bom, temos que começar primeiro com a economia, para que a economia poder moldar o social, porque o social não consegue se virar sozinho. Quanto ao Laranjão, basicamente, eu vejo ele como o cara que só se importa com o próprio país, entre aspas. Sabe o famoso nacionalismo? O... Basicamente é o seguinte: seu país não tem amigos, seu país não tem aliados, seu país não tem nada. É ele por ele próprio. Então, qualquer intervenção ou menção e ações que parecem não se importar com outro país, sempre vai ser de interesse dele. Eu sou um cara que não tem uma opinião tão negativa quanto alguns sobre o Trump, mas também não tenho uma opinião positiva sobre ele. É mais na casa do cinza. O que eu sempre faço é esperar do Trump, basicamente esperar dele que ele faça tudo para atender aos interesses dele e vender uma imagem de o Salvador dos Estados Unidos. É o último ano de mandato dele. Ele vai descer a casaca, ele vai fazer o que ele precisa fazer para vender uma imagem positiva para o próprio povo americano que votou nele. Então, por mais que as ações dele nem sempre sejam coerentes e não tragam esse efeito, tem como você esperar e deixar as coisas um tanto previsíveis quando o governo está na mão dele. Recentemente eu fiz um vídeo, inclusive mostrando os dois lados da guerra de Israel e Palestina. Temos um grupo terrorista contra um Estado em guerra. E quando um Estado entra em guerra, ele perde toda a sua moral. Então eu entendo aquele confronto e eu sempre falo assim, por causa da minha crença cristã, que esses dois povos têm que deixar eles quietos. Em briga de família, você não mete a colher, você não mete o dedo. É isso que eu costumo dizer para esse assunto, porque são descendentes de Abraão, descendentes de Ismael e descendentes de Isaque, brigando por um território do pai. É como filhos brigando por herança. O parente distante, né? Porque não veio diretamente da igreja cristã do Novo Testamento, não são os católicos nem nada. Ele é um país fundado pelos protestantes, é um parentesco ainda mais distante ainda, os Estados Unidos. Vir aqui se meter numa briga de herança familiar, eu não acho correto não, gente. Sinceramente, briga de família você não se mete. Uma coisa é assistência humanitária, outra coisa é entrar numa guerra com o intuito de combater todas as organizações terroristas do mundo para vender a imagem de Salvador e nessa guerra você acabar ferrando com a própria população. Mexer com gente que tem o domínio do próprio território não é legal. Eles não aprenderam a lição do Vietnã. Uma coisa foi a operação para pegar o Maduro, outra coisa foi essa operação atrás do líder do Hamas. A gente sabe como que o Hamas domina aquelas regiões. Ele é um grupo terrorista. Não vou falar a minha opinião de quem está meio certo, quem está errado nessa guerra aí, porque ela é polêmica. Qualquer opinião sobre essa guerra é polêmica. Mas basicamente, cara, os dois lados estão se matando. Um dos lados está estuprando as mulheres, sequestrando e causando terror, que é o Hamas. O outro a gente nem sabe de todas as atrocidades que são cometidas na guerra porque não tem resultado oficial. Vai botar a mão no fogo por um desses lados? Basicamente, essa é a minha opinião sobre laranja. Eu não fico analisando frases, falas, procurando termos racistas, machistas ou coisas no sentido.
Eu sempre olho no contexto do resultado das ações. E basicamente o resultado não está sendo tão positivo assim. Vamos ver como que vai se desenrolar isso. Bolsonaro, como falar dele? Bom, estruturou a economia no meio de uma crise da pandemia. Ele conseguiu estruturar a economia corretamente, manter ela estável. Foi o terceiro presidente que mais comprou vacina. As joias eu sei que não foi roubo, etc, etc. Então nenhuma das acusações foi a certa. A prisão dele também não foi pelos motivos, abre aspas, certos. Ele foi acusado do outro motivo. E nem estou falando que tem motivo certo, tentando ser cauteloso aqui com as minhas palavras para não arranjar polêmica, mas basicamente eu não acho que ele tem inteligência emocional. É basicamente isso. Quando provocado, ele facilmente fala asneira, ou pelo menos falava, não sabemos como é que ele está hoje em dia. Ele também não fez nada com relação ao 8 de janeiro, não se manifestou de forma negativa, à quebradeira e tal. E eu também sou uma pessoa que está ciente que a maioria do pessoal do 8 de janeiro não estava na quebradeira, porque a manifestação foi maior do que mostrou na mídia. Mas teve pessoal da quebradeira, teve coisa errada ali. Tem câmeras gravando, algumas pessoas foram presas e quem deveria ser preso ainda tem muita gente que está solto por aí e muita gente que não deveria ser presa está presa. Então, a minha opinião é, ele poderia, com a influência dele, ter evitado muitos problemas. Teve muitas ações que ele poderia ter feito, que ele poderia ter deixado a situação melhor para o lado dele. Mas ele não soube lidar com esses problemas. Tem um monte de gente armando para cima dele também, etc, etc. E eu não boto a mão no fogo por ele. Eu acho que ele fez o dever dele como presidente na questão econômica. E que se a gente ficar idolatrando ele por isso, a gente vai querer manter o Brasil no básico. Porque apesar de ele ter feito algo que era muito difícil, é o básico que qualquer presidente tem que fazer. Nosso país ainda precisa de reforma na educação, reforma agrária, etc, 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 etc. É coisas de anos. E nossos presidentes só ficam 4 anos no poder. Então, minha opinião sobre ele, podia ser melhor. Não sabemos ainda se foi ruim, porque a acusação que imputaram a ele não tem o menor sentido, e por enquanto ainda não descobriram nenhum escândalo de corrupção. Se mais para frente descobrir o escândalo de corrupção nele, ele vai para minha lista negra. Eu não vou ficar defendendo ou botando a mão no fogo por causa de político. Se você apoia um desses três, eu não sei o que falar para vocês sem ofender as pessoas. A minha opinião sincera é: um, é péssimo, o outro podia ser melhor e o outro está causando um bando de estrago para o próprio país, com intenções que a gente julga ser positivas daqui à distância, já que não conhecemos o coração da pessoa. E essa é a minha opinião sincera e eu espero não ser crucificado por isso. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. E esse é um vídeo de opinião, não um vídeo de fatos. Se alguém tiver alguma prova de alguma coisa que discorda completamente do que eu digo, é só comentar. Esse canal tem o objetivo de furar bolhas, não de criar elas. Também quero anunciar que minhas playlists sobre canais políticos estão quase prontas, logo logo estarão disponíveis para poder furar as bolhas e realizar contatos com mais frequência entre a direita e a esquerda e mais trocas de ideias. E vamos torcer para esse canal aqui não ser o motivo de uma guerra fria aqui no nosso país, uma guerra civil. Vamos torcer para tudo dar certo, para se furar as bolhas traga mais compreensão ao invés de segregar ainda mais a nossa população, que é basicamente o que a política faz. Separa indivíduos, torna eles inimigos, coloca eles um contra os outros para facilitar a movimentação deles e decisões precipitadas na hora das eleições e de votar. Engajando e participando mais e mais pessoas de forma mais desesperada da política.